A graça e a paz, amém, irmãos? Pega a sua Bíblia, Gênesis 26, verso 25. Fala do estilo de vida de Isaac. Nós temos falado de Isaac nesses dias. E o estilo de vida de Isaac é composto de 3 elementos. Na última reunião falamos do primeiro. Vamos ler o versículo? Diz assim, vamos ler juntos? Então, levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. E os servos de Isaac abriram ali Então nós temos 3 elementos aqui. Quais são eles? Altar, tenda e poço. São 3 elementos para que Deus mova. São 3 ingredientes para um alicerce espiritual. São 3 elementos para uma vida cristã autêntica, abundante, genuína. Para desfrutarmos da herança, como Isaac desfrutou. E nós vimos na última reunião o primeiro elemento, que é o altar. Altar nos fala de consagração, entrega, separação, algo definido e definitivo para o Senhor. Sem isso não há cristianismo. Você pode até ser crente, pode até ser salvo, entendeu? Mas é uma vida de fracasso, é uma vida misturada, é uma vida da mulher de Ló dentro de Sodoma. E o segundo elemento é a tenda. Então o primeiro elemento é o altar, o segundo é a tenda. A vida de tenda, isso nos fala de um estilo de vida. O que a tenda nos fala? Diga, a tenda simboliza comunhão com Deus. Tenda nos fala da intimidade, da proximidade. E tem um versículo tão lindo na palavra de Deus, quero que você leia comigo, lá em Êxodo, capítulo 33, verso 7. Tenda nos fala de intimidade, tenda nos fala de oração, tenda nos fala de adoração, tenda nos fala de comunhão com Deus. Não adianta, você não pode ter uma vida cristã abundante e frutífera sem comunhão com Deus, sem investir tempo com Deus. E olha, não tem que ser necessariamente algo religioso, não tem que ser necessariamente algo legalista, mas tem que ser algo genuíno do seu coração. Eu quero o Senhor. Tudo bem, pastor, eu não dou conta de orar ainda 1 hora por dia, mas eu dou conta de conversar com Deus enquanto eu vou dirigindo. Entende? Você não tem que orar da maneira religiosa. Para você é difícil. Eu às vezes faço isso, né? Eu sento no sofá e converso com Deus no outro sofá. Converso com quem conversa com um amigo. Talvez pode não dar um arrepio tão grande na hora, mas tem um efeito espiritual que você não faz ideia. Às vezes é o momento de você ajoelhar e colocar a boca no pó e chorar. Mas a maior parte do tempo é só uma questão de conversar. E olha, eu não consigo entender quem diz que não consegue orar mais do que 15 minutos. É muito estranho isso. É porque falta amizade. Não é verdade? Falta amizade. Quem tem amizade é bom de papo. Eu não consigo imaginar alguém que eu sou amigo dele há anos, eu sento com ele e não consigo conversar mais do que 10 minutos. Você consegue imaginar uma situação dessa? Eu consigo, nem com estranho eu não consigo ser assim. Entende? Mesmo os irmãos aqui, que eu não tenho muita intimidade, se eu for na casa de qualquer um aqui, eu converso sem parar umas 3 horas, sem dar pausa, salivando o canto da boca. Conversa até. Por que com Deus é diferente? Sabe por que com você não tem problema? Porque a gente conversa de um assunto, pula para o outro e vai mudando de assunto. Não tem um compromisso de encerrar nada, de concluir nada, de ensinar nada. É só conversa. Eu também converso com Deus assim. Antigamente eu ficava muito acusado, porque quando eu ia orar, eu ficava assim mudando de assunto. Ou então acontecia, eu ia orar e a minha mente divagava. Já ocorreu isso com você alguma vez? Ou só comigo que acontecia isso? Então eu ia orar e de repente eu começava a falar para o Senhor: Senhor, abençoa o João. Aí eu lembrava que o João era engenheiro e que eu tinha visto uma reportagem na televisão sobre um engenheiro. Eu já lembrava do prédio que tinha que reformar, eu estou precisando do engenheiro. Eu não estava orando mais. Aí eu falo: nossa, tem que anotar isso aqui, eu preciso anotar isso aqui, eu preciso do engenheiro. É desse jeito. Aí eu falava: eu não valho nada, eu não presto, eu sou olha, como é que eu posso ser pastor de jeito? Eu fui orar, agora estou aqui pensando em reforma e construção. Que é isso? Deus tem misericórdia. Eu ajoelhava no chão, pedia misericórdia. Até que um dia você falou comigo: para com isso, rapaz, para com isso, vamos conversar. Você quer falar de engenheiro? Vamos falar de engenheiro então. É isso que está no seu coração? Vamos conversar do que está no seu coração. Aí eu comecei a falar com Deus sobre tudo.
Aí o que acontece? Às vezes eu começo orando na direção, e daqui a pouco eu estou orando pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, mas não ligo não. E aí a conversa fica longa, eu nunca termino uma oração. Eu sempre paro insatisfeito, falo, não podia parar agora, porque ainda tem tanta coisa para conversar. Sério. Hoje mesmo, comecei a orar, eu sempre começo orando com ações de graça, é meu costume. Eu estava agradecendo a Deus, obrigado Senhor, né? Eu fui lembrando do batismo, lá eu já fui lembrando de um irmão que eu vi batizando, que eu vi que está com problema, aí eu já orei por ele, não tinha nada a ver com o começo da minha oração, mas já orei por ele, aí daqui a pouco eu estou lembrando que temos que começar a reforma, já orei pela reforma, lembrei das comissões, lembrei da dona do prédio, lembrei que ela não era crente, e fui falando com Deus tudo isso, e fui conversando. Entende? Aí de repente estou lembrando que está muito cheio aqui, eu já falo para o Senhor, Senhor, não dou conta de pregar com o povo andando, o Senhor faz alguma coisa, se ele estiver andando me desconcentra, mas eu estou falando com Deus. Aí já lembro de alguém que eu passei por ele, não cumprimentei, aí eu falo, oh, Deus, tem misericórdia dele, abençoa ele, para ele não ficar magoado comigo. Aí você fala, mas essa oração funciona? Eu não sei se funciona ou se não funciona, eu não quero que funcione nada, eu estou com meu pai, estou conversando com ele. É igual sua conversa com seus amigos. Você está preocupado que funcione alguma coisa ali? Eu não vou diante do juiz. Bom, se eu for diante do juiz fazer uma petição, entrar com um processo, eu quero saber se funciona. Mas eu não fui diante do juiz, fui diante do meu pai. Se você vai diante do governador, você tem que ir com audiência, marcada, com assunto definido, etc e tal. Mas com Deus, eu converso tudo. E olha, meus irmãos, eu sempre gosto de conversar do que está me incomodando mais. É isso que eu gosto de conversar. Me incomodou, eu converso. Sabe o que acontece? Eu não vejo o tempo passar. Sério, estou ensinando para você. Talvez você ache que a oração tem que ser aquela coisa religiosa. Não tem que ser. Converse com Deus sobre tudo. Eu falo de tudo com Deus. Eu falo de dinheiro, eu falo de problemas emocionais, conjugais, sexuais, financeiros, profissionais. Eu falo, não tem nada que eu não possa conversar com Deus. Não existe nenhum assunto que você não possa falar com Deus. Entende isso? Você pode conversar tudo. Por isso eu não consigo entender como é que você em 15 minutos esgotou tudo. Você não tem problema, você não tem nada. É impossível isso. Você entende o que eu estou dizendo? Faça um teste hoje. Chega na sua casa, sua mente divagou, fala daquilo com Deus. No meio da oração você lembrou que tem que entregar aquele livro que você pegou emprestado. Fala isso para o Senhor. Falou, oh, Senhor, eu tenho que entregar aquele livro fulano, eu esqueci, tem misericórdia de mim, me ajuda a corrigir esse problema. Você fala, mas o que tem a ver? Não tem que ter a ver, é você e Deus. É você e Deus. Amém, meus irmãos? A Bíblia fala que Moisés tinha uma tenda que ele armava. Quero ler com você, lá em Êxodo capítulo 33. Olha o que diz. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele chamava tenda da congregação. Essa palavra aqui no original é comunhão, tenda da comunhão. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da comunhão, que estava fora do arraial. O texto todo eu não vou ler com você, eu vou contar para você a história. Era o seguinte: Moisés tinha sua tenda, com certeza ficava numa grande avenida, no meio das tendas de Israel. Aquela quantidade enorme de tenda tinha de Moisés, que era uma tenda especial, porque era de Moisés. Mas a Bíblia fala que ele tinha uma outra tenda, menorzinha, que ele saía para fora do povo, lá da congregação do povo, do arraial, ele armava para ele lá longe. E a Bíblia fala que era o seguinte: quando Moisés saía da sua tenda onde ele morava, ele pegava a sua tendazinha debaixo do braço, e ele saía andando. E a Bíblia fala que cada um saía na porta da sua tenda. Os homens, as mulheres, as crianças saíam para fora, para ver Moisés andando. E lá ia Moisés, com seus 100 e poucos anos de idade, com a tenda debaixo do braço. A Bíblia fala que eles ficavam em silêncio, vendo Moisés indo. E na hora que Moisés saía para fora, lá fora, na periferia, ele armava a sua tenda e todo mundo olhando. Armava a tenda, deixava cair a lona e entrava lá para dentro. Na hora que ele entrava, a nuvem abaixava. E todo mundo sabia, o homem de Deus está conversando com Deus. Deus veio ter comunhão com ele. Que cena linda, irmãos. Que cena linda. Eu sei que a Bíblia fala, que Jesus disse, que quando você for orar, entra para o seu quarto, fecha a porta, e teu pai que vem em secreto te recompensará. De fato, eu não tenho que orar para aparecer para ninguém. É isso que diz a palavra de Deus.
O que o Senhor quer dizer é que você não tem que orar para aparecer para ninguém. Mas às vezes eu gosto de orar para ensinar as minhas filhas. A minha esposa, por exemplo, quando ela vai orar, ela tranca a porta. Se bater na porta, você vai sentir a ira celestial vindo. Eu sou o contrário. Eu faço questão de deixar a porta assim um pouquinho aberta. Eu gosto de ligar o som, mas às vezes eu nem fecho a porta, deixo aberta. E eu ajoelho e começo a orar. Ali minhas filhas entram, saem. Alguém fala, não desconcentra você? Não me incomoda. Eu sou capaz de orar aqui dentro, tem multidão de gente andando, gente ora andando aqui. Eu sou capaz de ajoelhar e esquecer do mundo ao meu redor. É um dom que Deus me deu. Eu tenho essa capacidade. Eu entro no meu quarto, no escritório, e a minha filha menor chama de Cristório, que é o lugar mais espiritual da casa, né? Eu ajoelho e eu faço questão que elas mesmas comentam. Não, meu pai está orando agora. O telefone toca. Não, meu pai está orando agora. Eu acho bom quando eu ouço elas dizendo isso. Eu quero que elas cresçam com a imagem gravada na sua mente. Meu pai orava. Meu pai falava com Deus. E quando ele parava para orar, o ambiente na casa mudava. Quando ele ajoelhava, todo mundo ficava diferente. Baixava a voz, baixava a televisão. Todo mundo tinha o maior respeito. Eu quero que elas tenham o privilégio de poder contar para as netas delas. Olha, meu pai quando orava, o ambiente mudava. Mas não é porque acontecia de cair fogo do céu. É porque nós sentimos que era um ambiente solene, sério. Era a coisa mais santa que havia. Alguém estava falando com Deus. Não é maravilhoso isso? Eu gosto dessa cena de Moisés. Eu fico imaginando como era solene, como essa imagem ficou gravada na cabeça daquelas crianças no deserto. Moisés saindo para conversar com Deus. Eu vou armar uma tenda, Senhor. Vamos acampar nós dois. Todo dia Moisés saía e todo mundo olhava. Lá vai Moisés, vai conversar com Deus. Que as pessoas possam também ter essa visão de nós. Agora, se para você orar é uma coisa chata, enfadonha, aí tem algo errado. Se para você orar tornou-se uma lei, nossa, se eu não orar, nossa, eu não orei hoje, o diabo deve estar me cercando aqui agora. Não é assim que alguns falam? Quem te protege? É a sua oração ou é Deus? Deixa eu dizer algo para os irmãos. Quer eu ore, quer eu não ore, o Senhor está comigo. Sabe por quê? Porque eu carrego Ele dentro de mim. Eu sou a tenda. Eu sou a tenda. Olha, é uma coisa tão maravilhosa, né? Eu que sou aquele tabernáculo. E o Senhor Jesus vem para ter comunhão comigo. É dentro. É dentro. A mãe de João Wesley, já li a biografia de João Wesley. E é tão interessante que ela tinha 12 filhos. Era um bocado de filho. Mas ela era uma mulher temente a Deus. Era uma mulher tão fiel a Deus que ela escreveu um devocional para os filhos. Para cada dia do ano, ela escreveu algo, um comentário, uma história, para inspirar os filhos a orarem. Que mulher de Deus. A gente ouve muito falar na história de João Wesley, de Charles Wesley, que foram homens usados por Deus, mas a história deles começa com a mãe deles. E conta, eles mesmos contando, como é que eles aprenderam a orar. Porque a mãe deles, na casa, era muito pequena e era muita gente. Não tinha um lugar que ela podia entrar para orar. Então ela tinha uma senha. Ela ajoelhava e colocava o avental em cima da cabeça. Avental de cozinha, em cima da cabeça. Quando ela punha o avental em cima da cabeça, a casa parava. Ninguém fazia mais um pio. Todo mundo ficava no maior respeito e reverência. Porque a mãe deles estava conversando com Deus. E ele contando como aquilo marcou a vida dele. Só de ver a mãe orando. Sabe, não tem maior para mim recompensa do que ver a minha filha orando. E às vezes eu passo, antes de dormir, a minha esposa normalmente é que tem essa parte de conversar e contar história antes de dormir. Mas como a mais velha já está 12 anos, às vezes eu passo e vejo ela ajoelhada na beira da cama. Isso faz um bem tão grande. Entende? Porque ela tem as traquinagens próprias da idade, ela tem todos os conflitos próprios da idade, mas ela tem uma coisa que não é próprio da idade, nem de ser humano nenhum, só daqueles que nasceram de novo. Ela já tem necessidade de conversar com Deus. E eu vejo ela ajoelhada, não ouço o que ela diz, nem quero ouvir, na verdade. Para mim basta vê-la, saber que aquilo ali tem um significado. É a tenda da comunhão. Amém, meus irmãos? Precisamos de morar em tendas. Por que Abraão morava em tendas?
Tendas nos falam do mover de Deus. Por que Isaac morava em tendas? É porque ele era pobre? Não, nós vimos aqui algumas reuniões atrás que ele era riquíssimo. Por que ele morava em tendas? Porque naquela época o mover de Deus era para morar em tendas. Abre lá em Hebreus. Hebreus capítulo 9, verso 10. Em todas as épocas houve o mover de Deus. E naquela época o mover de Deus era morar em tendas. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas. Diga, habitando em tendas. Com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. E por que ele habitava em tendas? Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Veja, o ato de Isaac morar numa tenda era simbólico, era profético. Quando alguém ia na casa dele, que era uma tenda, e dizia para ele: por que você mora numa tenda? Ele tinha uma resposta. Ele dizia: eu moro numa tenda porque eu estou aguardando uma cidade celestial, a Nova Jerusalém. Eu moro em tendas para dizer para as pessoas que existe uma outra vida, que existe um outro mundo, uma outra história. É por isso que eu moro em tendas. É uma coisa que acontece nessa comunhão com Deus. Se alguém perguntar para você por que você ora, você vai dizer para ele: eu oro porque eu sei que existe um outro mundo, uma outra esfera, uma outra realidade. E eu já estou me acostumando a ela, porque é nela que eu vou viver pela eternidade afora, na esfera do Espírito. Amém, meus irmãos? E Deus nos ouve. Eu acho interessante às vezes ver algumas ilustrações. Eu estava vendo um programa de televisão de um irmão, e ele estava entrevistando um apresentador de rádio, um locutor de rádio, muito famoso lá em São Paulo, FM. E no meio da entrevista, aquele irmão perguntou para aquele locutor de rádio, falou: escuta, qual que é a maior dificuldade da sua profissão? O que você acha que é aquilo que é o mais complicado? E ele falou: o mais complicado é você se acostumar a confiar que tem alguém ouvindo o rádio. Você não sabe. As ondas estão sendo transmitidas, mas você não sabe se alguém está sintonizado, se alguém está captando, se alguém está ouvindo a sua mensagem. O grande desafio seu é você aprender a conviver com isso e manter a espontaneidade e a naturalidade. Na hora que eu ouvi aquilo, eu falei: gente, isso é espiritual, isso é de Deus. Qual que é o grande desafio do crente? Nós também somos como aquele locutor de rádio. Nós estamos aqui falando com alguém que nós não vemos. Estamos emitindo sinais. Não sabemos a priori se estão sendo sintonizados e ouvidos. Mas se nós continuamos, mantemos, perseveramos em crer, vamos ter depois o retorno, a resposta da audiência celestial. Porque a Bíblia fala que nem é só Deus que ouve. A Bíblia fala que tem uma grande nuvem de testemunha nos ouvindo. Anjos nos ouvem. Entende? Anjos nos ouvem, torcem por nós. E eles falam: continua orando, tomara que ele continue orando. Se ele soubesse o que está acontecendo aqui agora. E os anjos torcem por nós. Só que nós estamos trancados no estúdio, lá na rádio. Não estamos vendo o que está acontecendo lá fora. Não estamos vendo o impacto da nossa locução. Você entende o que eu estou dizendo? Essa é a tenda. Sem tenda não há mover de Deus. Você tem que armar uma tenda na sua vida. Isso fala de intimidade com Deus. Sabe, intimidade com Deus, meu querido, não é construída às custas de fórmulas. Eu não vou dizer nenhuma fórmula para você, apesar que eu já disse uma, não é? Converse tudo com Deus. Se existe alguma regra, a regra é essa: converse tudo com Deus. Um homem de Deus, isso foi uma coisa muito interessante. Ele conta num dos seus livros alguns testemunhos de conversão, que são conversões inusitadas, conversões fora do habitual. E num desses testemunhos, muito interessante, ele estava pregando na universidade, e ele foi pregar para um jovem. E quando ele foi pregar para esse jovem, o jovem falou para ele: não pregue para mim, eu não creio em Deus, eu não creio em Deus. E se Deus existe, eu não gosto dele. Se ele de fato existe, eu nem quero crer nele, porque é um Deus que tem permitido tanta coisa ruim acontecer e não tem feito nada.
E se eu tivesse poder para impedir, eu impediria. Portanto, eu não creio que ele existe. E se existe, não tem poder. E aquele pregador ouviu aquilo e falou: você está realmente com problema. E desafiou ele: faz o seguinte, por que você não fala isso para Deus? Fala isso para ele. Porque eu, pessoalmente, não concordo com você. Mas eu nem me acho em condições de defender a Deus. Deixa que Deus mesmo se defenda. Por que você não fala isso para ele? Ele falou: você está louco, eu nem creio. Isso no testemunho. Ele falou: não, você vai falar para Deus sim. Porque você não tem nada a perder. Se Deus não existe, então ninguém vai ouvir. Agora, se ele é real, ele vai te dar uma resposta para essa sua questão. E ele levou a pessoa a orar. E o cara começou a falar com Deus. Ele falou: Deus, eu não creio no Senhor. Eu quero dizer para o Senhor que eu não creio. Eu quero dizer para o Senhor que se o Senhor tivesse poder mesmo, o Senhor tinha feito, o Senhor não fez. O Senhor não está. E ele contando que aquele jovem começou a falar essas coisas com Deus. E alguém pode falar: isso é uma grande blasfêmia. Isso não é blasfêmia. Ele estava sendo honesto, sincero. E sabe o que aconteceu? No final daquela oração, ele estava chorando, porque Deus falou com ele. Alguém fala: mas como que Deus fala com um cara desse? Esse homem tem que ir para o inferno. Como é que ele tem coragem de falar com Deus que não crê em Deus? Nós acostumamos a dizer que sinceridade só não basta. Eu vou dizer uma coisa para você hoje aqui. Sinceridade realmente só não salva ninguém. Mas eu ainda não vi alguém realmente sincero que não fosse salvo. Vou repetir para você isso. Sinceridade não salva. Mas eu ainda não vi alguém realmente sincero que Deus não ouvisse a oração dele. Não importa onde, Deus ouve a oração dele. Não importa o lugar que ele estiver, Deus ouve. Certa vez estive no Nordeste, numa capital, em Aracaju, pregando, e eu conheci um pai de santo que se converteu num terreiro no meio de uma sessão. No meio de uma sessão. No meio da sessão, eles, em vez de chamar, porque os irmãos sabem, eles chamam as entidades. Em vez de chamar a entidade, ele falou: hoje eu vou chamar Jesus. Eu quero ver, eu quero saber como é que é. E ele chamou por Jesus. E Jesus veio e se apresentou para ele. E falou para ele: eu sou Jesus. E eu quero salvar. Apareceu para ele no centro de Umbanda. Acredita nisso? Pode um negócio desse? Deus vai em qualquer lugar que tem um coração desejoso por ele. Qualquer lugar. Pastor, mas Deus não poderia ir num lugar desse. É porque Deus é luz. Sabe o que é bom a respeito da luz? É que a luz pode embrenhar no meio do barro mais pegajoso, mas a luz mesmo não se suja, não se contamina, é de natureza diferente. A mesma coisa acontece com Deus. Deus é luz, diz a Bíblia. E Ele vem, embrenha dentro de você, que é trevas absolutas, sujeira completa, mas Ele mesmo se contamina, mas Ele chega para limpar, porque a luz é germicida. Esse é um fato. Limpa. Entende? Seja sincero com Deus. Se há uma fórmula, use o seu coração para conversar com Deus, todo ele. Se você fizer isso, Deus vai atender você. Do alto, Ele vai estender a mão para você e vai fazer milagres na sua vida. Pastor, mas eu não mereço. É isso mesmo, você não tem que merecer. Basta você ser sincero. Sincero. Por que Jesus tinha tanto problema com os fariseus? Porque o fariseu não era sincero. O fariseu não abriu o coração para valer com Deus. Mas Jesus ia em festa de publicanos, aceitava prostitutas lavar os pés dele. Ele sabia que era prostituta, sabia o tipo de vida que ela tinha, mas deixava. Sabe por quê? Porque era sincera. Sinceramente queria ele, queria Deus. Entende? Jesus contou certa vez aquela história, os irmãos conhecem, do pecador e o fariseu que subiram no monte para orar. E o fariseu não foi sincero, mas o pecador só dizia: Deus, eu nem ouso erguer os meus olhos para o Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou tão pecador. E Deus ouviu a oração dele, e não ouviu o do fariseu com aparência de crente. Precisamos ter sinceridade. Entende? Quando for conversar com Deus, abra tudo com Deus.
mesmo que você está até com vontade de pecar ainda. Tinha um irmão na nossa igreja, agora ele não está mais aqui, está nos Estados Unidos, foi embora para os Estados Unidos. Mas ele era tão sincero, e ele tem uma experiência tão interessante com Deus. Ele era crente, estava trabalhando, mas que apareceu uma ex-namorada e começou a envolvê-lo, não sei mais o que, e quando ele viu, ele estava no motel com ela. E lá no quarto motel, ele falou para ela: você vai tirando a roupa, que eu vou ali no banheiro. Sabe o que foi fazer? Foi orar. E chegou lá e falou para o Senhor: Senhor, se o Senhor não fizer alguma coisa agora, vou pecar. Porque a mulher está lá fora me esperando, a minha carne quer, e eu estou aqui orando ao Senhor. Tem misericórdia. Isso ele contando. E sabe o que aconteceu, meus irmãos? Ele disse que sentiu a unção de Deus quebrando nele cadeias. Na hora que ele saiu lá fora, ele disse que olhou para a mulher, sentiu tanta aversão. Ele falou: gente, parece que nem sou homem mais. Sentiu um negócio terrível. E falou para a mulher: você veste agora a roupa em nome de Jesus. Foi pregar para a mulher. E a mulher falou: é louco, enlouqueceu completamente. Deixa eu dizer algo para você: nunca é tarde para orar a Deus. Nunca é tarde para dizer: socorro, Senhor. Eu estou no beijo da pulga para cair no buraco, mas ainda estou em tempo. Socorro, Senhor. Já estou com a areia atolada, movediça até na cintura, mas socorro, Senhor. Quantos bêbados já vi serem salvos, clamarem a Deus no meio do porre dele, que é toda cachaça, bêbado, e ele clamando a Deus, e Deus salvar o cara bêbado. Deus salva. Já vi drogados clamarem a Deus, drogados, o olho vidrado, mas dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, me livra, tremendo. E Deus ouve. Deus ouve. Amém, meus irmãos? Deus ouve. É tão maravilhoso isso. Portanto, você não tem que criar normas. Eu não quero aqui falar para você fórmulas para armar uma tenda na sua vida, não. Apenas ser sincero e convida o Senhor para estar com você. Diz para ele: Senhor, eu quero estar contigo, quero conversar contigo, quero abrir meu coração com o Senhor, quero falar das minhas tentações, dos meus medos, quero falar das minhas crises, meus problemas, minhas dúvidas. Quero abrir com o Senhor as minhas dúvidas, quero abrir com o Senhor minhas incoerências, minhas mesquinharias. Quero abrir tudo, mas também quero abrir com o Senhor os meus sonhos, meus planos, meus projetos. Quero entregar diante do Senhor, perguntar a tua opinião. Quero saber o que o Senhor pensa. Fala comigo, Jesus. Se você fizer isso, você vai ver que a conversa não acaba. É porque estamos tão acostumados a ser religioso. Os religiosos não sabem como conversar com Deus. Religioso não sabe como ter comunhão com Deus, porque Deus não é religioso. Esse é que é o problema. Deus quebra todas as suas regras. Deus faz questão de quebrá-las. Entendeu? Nós gostamos da coisa piedosa, mas Deus é maravilhoso. Irmãozinho chegou em mim e falou: pastor, eu queria ser um mosquitinho na sua casa. Falei: se for, eu te dou uma. Ficar me espiando na minha casa. Você não vai gostar. Eu sou gente, sou normal. Um dos irmãos convidamos para trabalhar, está no presbitério, né? E ele, as primeiras reuniões do presbitério da igreja, ele ficou chocado. Ele falou: pastor, eu pensei que aqui dentro todo mundo chegava compenetrado e todo mundo iria falar das coisas profundas. E a gente chega aqui, o irmão começa a conversar como quem não quer nada, de repente nós estamos chorando, aí começa a rir de novo, porque não tem fórmula. Servir a Deus é deixar que o Espírito Santo te conduza. É como o vento, não sabe para onde vai, nem para onde vem. Você tem fórmula de vento? Tem alguma equação que define o vento? Tem, meus irmãos? Não tem. Assim é a vida com Deus. Não tem equação. Amém? Feche seus olhos. Fala com o Senhor algo que está no seu coração. Fala para Ele algo que está dentro de você. Diz para Ele como quem diz para um amigo. Mas aplica o seu coração. Não é a sua mente. Com Deus não se conversa usando a mente. Com Deus se usa o coração.